Se você está começando agora no audiovisual ou simplesmente quer melhorar a qualidade das suas produções, fica aqui até o final que eu vou te falar 5 coisas que você precisa sendo um videomaker. Fala videomaker, beleza? Gobá aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Uma coisa é fato, o cinema está cada vez mais acessível, a arte do cinema, né? Você pode comprar uma câmera barata, existe várias lentes de vários modelos e vários preços diferentes. E se você souber aproveitar o máximo do seu equipamento, você consegue fazer produções incríveis utilizando pouco recurso. Até mesmo você utilizando aí seu smartphone, seja ele Android ou iPhone, né? Você já pode aí gravar vídeos em 4K com várias opções de frames por segundo, 30, 24, 60, 120, enfim, existe muito equipamento aí no mercado que você pode adquirir e começar a utilizar aí nas suas produções. Nesse vídeo aqui eu queria te passar 5 coisas que eu julgo ser essencial para quem quer viver de videomaker e para quem trabalha com essa área. Mas deixa eu deixar bem claro, eu não tô falando para você terminar de assistir esse vídeo e já ir para a loja, já ir correndo comprar os equipamentos. Eu recomendo que você vá adquirindo cada um desses equipamentos de acordo com a sua evolução, de acordo com os trabalhos que você for fechando. Você faz um trabalho, investe em um equipamento, faz outro trabalho, investe um pouquinho mais em equipamento, faz outro trabalho e você vai sempre seguir esse ciclo para você estar evoluindo aí na sua profissão, tanto em questão de habilidades e tudo mais, e tanto em questão de equipamentos, do seu setup, do que você tem disponível aí para fazer as suas gravações. Deixando claro outra coisa também, esses 5 itens, eles não são regras gerais, existem pessoas que não utilizam determinados itens, tem pessoas que utilizam outros itens, mas esses aqui são 5 itens que eu julgo necessário nas produções, que são os equipamentos gerais que se encaixam e que eu uso praticamente em toda a produção. Sempre recomendo que você pense muito bem antes de adquirir um novo equipamento, pense na viabilidade dele, no que ele vai agregar de valor, o valor do investimento que você vai fazer, em quanto tempo esse investimento ele vai retornar para sua empresa, para você. No geral, só compre equipamento que você realmente está precisando e que vai agregar aí no seu produto final. Primeiro item, estabilizador de imagem. Pode ser um tripé, pode ser um monopé, pode ser um estabilizador com eixo como o gimbal, como o Steadicam. E o porquê de uma estabilização é tão importante. Caso você não saiba, um dos aspectos que causam aquela sensação de desconforto na hora de ver um vídeo, de trazer aquela sensação de uma má qualidade, é justamente essa tremida na câmera, em uma gravação que você não estava planejando aquele movimento. Claro que existem produções que você vai realmente querer que tenha uma leve chacoalhada e tal, mas tudo vai depender da sua produção. Se você tem observado que suas filmagens ela tem saído tremida, um tripé ou um monopé, qualquer um desses itens de estabilização, ele vai resolver o seu problema. Eu recomendo você comprar um tripé inicialmente, porque você pode deixar sua câmera fixa aqui, assim como está essa câmera agora, e você também pode fazer movimentações, ó. Ó, posso fazer movimentação fluida sem tremer tanto, ó. Isso já ajuda bastante na minha produção. Cada um desses itens, eles possui uma função específica, ele foi feito para uma coisa específica, então eu recomendo aí você avaliar o seu job, avaliar a necessidade, né? Se você, por exemplo, tiver que fazer um take em movimento, eu já recomendo um Steadicam ou um gimbal aí para fazer essa estabilização, deixar tudo 100%. No meu caso, eu utilizo apenas tripé e um Steadicam. Só esses dois, na maioria, quase 100% dos trabalhos que eu faço já resolve o meu problema e já me atende muito bem para eu conseguir o resultado que eu quero. E se você for investir no Steadicam, lembre-se já que de início você vai penar um pouco para fazer toda a estabilização, né? Achar o centro ali e tudo mais, deixar tudo 100%. Mas depois disso, fica tudo muito mais fácil, você aprende a técnica e cada vez que você vai fazer essa calibração, fica muito mais rápido. Número 2. Microfones. No próximo passo você precisa adquirir um microfone. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, né? É muito melhor você ver um vídeo com uma qualidade mediana, mas com áudio excelente, excepcional, do que assistir um vídeo com a qualidade tremenda, velho, visual lindo, tudo perfeito, só que o áudio chiado, o áudio cortando, o áudio de má qualidade. É muito melhor a primeira opção. Um vídeo com áudio ruim não dá para assistir, é muito desconfortável, a pessoa não consegue assistir até o final. E isso realmente é um fato, as pessoas perdoam uma qualidade mediana assim nas imagens, mas no áudio não dá. Se você está começando agora na produção audiovisual, eu recomendo você adquirir um microfone, um shotgunzinho que você vai colocar aí em cima da sua câmera e ele vai captar aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de distância, né? Ou se você simplesmente quer gravar aí o som ambiente, seja, sei lá, do mar, do pássaro, do ambiente mesmo, para você colocar em alguma gravação aí, em algum clipe seu. Só esse microfone ele já vai
vai melhorar muito a qualidade do seu vídeo, confia em mim. Agora, se você quiser gravar uma entrevista, quiser gravar uma conversa, eu recomendo que você tenha pelo menos um microfone de lapela, que é esse microfonezinho que eu estou usando aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Esse aqui eu já tô... Tem esses microfones aqui sem áudio também, onde você só coloca aqui e fica o transmissor preso aqui na pessoa, igual aqueles de televisão, né? E fica o receptor na sua câmera ou no seu computador, seja onde você estiver gravando o seu áudio. Então, se você tiver condições, já investe aí num sem fio, que vai melhorar muito a qualidade da sua produção. Mas agora, se você já está buscando uma coisa muito mais profissional, quiser gravar uma conversa, um diálogo para um filme, fazer igual as novelas fazem, as séries e tudo mais, eu recomendo que você adquira um microfone boom ou um shotgun profissional, que é aqueles que vai por cima assim, ó, ele vai preso e ele traz uma qualidade excepcional. Mas claro, vai depender aí do seu ambiente, da acústica e tudo mais. Mas quase 100% das vezes ele já traz uma qualidade muito boa, muito satisfatória aí para o nível de produção que a gente já tem hoje em dia. E uma dica que eu dou relacionada ao microfone e à captação de áudio, eu recomendo que você sempre faça um backup dos seus microfones. Se você tiver a possibilidade, coloque 2, 3 microfones para gravar, porque realmente não queira passar por um problema assim de você perder um áudio, de você chegar a fazer toda a produção, chegar para fazer o backup, o áudio simplesmente ele tá chiando, ele tá cortando, o microfone não estava conectado direito, ou o microfone estava até mesmo desligado. Enfim, pode acontecer muita coisa aí durante a sua gravação e é sempre bom prevenir, né? Terceiro item, lentes. O próximo passo é você começar a investir em lentes. Eu recomendo que você dê preferência sempre para lentes mais rápidas, ou seja, as que têm a capacidade de diminuir bastante o obturador, 1.8, 1.4. A abertura 1.4 já fica um pouquinho mais cara, né? Mas quanto mais rápida for a lente, maior a profundidade de campo que você consegue, maior o desfoque de fundo que você consegue. No geral, você consegue ter uma melhor qualidade de imagem com uma menor quantidade de luz entrando aí no seu sensor. Existem as lentes zoom e as lentes fixas, né? Por exemplo, as DSLR de entrada, uma SL2, por exemplo, ela vai vir com uma lente zoom 1855, que já é a de entrada. Aí você vai ter que ir descobrindo e vendo qual é o melhor para suas produções, o que se encaixa melhor em uma produção. Às vezes o que é bom para uma produção não é boa para outra. Você vai descobrindo aí de acordo com seus clientes, com a sua evolução. Mas se eu fosse te recomendar uma lente específica, eu recomendaria uma lente fixa de 35mm. Ela praticamente se adequa em todas as suas produções, em todas as situações. Se você quiser fazer uma imagem mais aberta, ela funciona. Se você quiser fazer uma imagem um pouco mais fechada, média assim, médio plano, ela funciona também. Se você quiser pegar um plano detalhe, ela vai funcionar também. Enfim, ela é uma lente que vai te dar uma possibilidade muito grande aí de produção. E um ponto positivo de você investir em lentes é que raramente ela perde valor de mercado. Provavelmente o valor que você comprar uma usada, você vai conseguir vender ela pelo mesmo preço e dependendo até um pouquinho mais cara. Então até lentes usadas é uma boa você comprar se estiver bem conservada, dependendo do estado de conservação, né? Vale a pena. O próximo passo eu recomendo que você invista em filtros para lente, especificamente um filtro ND variável. Quando você está fazendo uma gravação de vídeo, não sei se você sabe ou não, mas o ideal é você sempre manter a velocidade o dobro da sua taxa de quadros por segundo. Por exemplo, se eu estiver gravando em 24 frames, eu tenho que estar com minha velocidade o mais próxima possível de 1/48. E às vezes você gravando aí na luz do sol ou em um lugar que tenha muita luz, você vai estar com menor ISO, você vai estar com a velocidade no dobro da sua taxa de quadros e você quer manter um desfoque de fundo, quer colocar um efeito bokeh no fundo bacana. Só que fazendo essas três configurações ficou super exposta, tá entrando luz demais. E aí que entra o nosso filtro ND, ele é justamente para reduzir a quantidade de luz que vai entrar no nosso sensor. E especificamente o filtro ND variável, né, que às vezes ele já vem aberto, você pode ir fechando até conseguir o resultado que você quer e conseguir trabalhar aí no dobro da velocidade, conseguir o seu desfoque de fundo e conseguir também trabalhar no ISO baixo aí que você quer. Então depois que você comprar um filtro ND e começar a fazer as suas produções com ele, volta aí nos comentários para me agradecer, tranquilo? Por último, número 5, eu recomendaria que você invista em luzes. E para sua sorte, os LEDs eles estão ficando cada vez mais populares. E com isso, logicamente, a concorrência vai aumentando e os preços diminuindo. Existem diversos tipos de iluminação e cada uma vai depender da aplicação e do material que você está querendo produzir. Se você
está começando agora no audiovisual, antes de comprar qualquer iluminação, eu recomendo que você estude sobre luz principal, luz de preenchimento, luz de recorte, luz de background. Tudo isso é importante para que você entenda como a iluminação é formada e você consiga saber qual o melhor equipamento para sua produção, qual que você tem que comprar que você vai utilizar mais nas suas produções e tudo mais. De início eu recomendo o softbox, que é inclusive esse aqui. Eu não estou utilizando a iluminação completa, só estou utilizando a luz principal aqui mesmo. Vai pesquisando aí os melhores modelos, tipos de lâmpada, potência, tom de branco que ela é, os kelvins e tudo mais. Vai estudando tudo isso e vai investindo aos poucos na sua iluminação. Compra a primeira, compra uma keylight, compra uma luz de preenchimento, depois já coloca uma de recorte, depois já coloca umas luzezinhas no cenário para dar aquele tchan e vai brincando com isso aí, tendo sempre em mente que a luz é o fator principal aí do seu vídeo. Sem luz você não faz gravação, sem luz você não tem nada. Inclusive, deixe aí nos comentários se você quer que eu traga um vídeo explicando um pouco sobre iluminação, como que funciona, como que é toda essa montagem de iluminação para uma gravação. E o bom disso tudo, galera, é que quando você atinge um nível de produção um pouco mais profissional, com um valor um pouco mais caro, você já tem uns equipamentos bons e você pode começar a tirar uma renda deles através de aluguel. Você pode começar a alugar suas câmeras, suas lentes, sua iluminação, você pode alugar um espaço aí se você tiver um estúdio, enfim, só mais uma forma aí para você ganhar grana aí com seus equipamentos fora do set de gravação, né? Você não ficar dependente só de gravar para poder ter sua renda. Mas isso vai depender muito da sua cidade, da sua região, da demanda que é aí. Não tem uma regra para isso. Você que tem que ver a oportunidade aí e cair de cabeça, moleque, vai mergulhando. Outro ponto importante para você ter em mente é que o corpo da sua câmera, ele é um dos fatores menos importantes aí na hora da produção. Eu conheço muita gente que com uma SL2, com uma SL3, só que utilizando a lente certa, a iluminação bem controlada e tudo mais, eles conseguem fazer uma produção absurda, sério mesmo. Então, de verdade, não adianta nada você investir 10, 15, 20 mil reais em uma câmera e ficar usando a lente do kit, usar uma lentezinha básica, uma lente escura que você vai ficar passando perrengue e você não vai conseguir extrair o máximo da sua câmera. Tudo é um equilíbrio, você evolui o corpo, compra umas lentes, depois evolui o corpo, evolui as lentes. E se você não tem condições para investir numa câmera, em lente e tudo mais, começa a utilizar seu celular, baixa um programa aí que libera as configurações manuais, começa a fuçar realmente seu celular, que eu tenho certeza que dá para fazer coisa boa com ele. Eu vou estar deixando aí na descrição todos os links dos equipamentos que eu recomendo dentro desses cinco itens que eu trouxe aqui no vídeo, beleza? Mas lembrando, eu não tô falando para você ir lá e já sair comprando e tudo mais. Avalie o seu caso, vê a sua necessidade, vê o quanto você tem de investimento, avalia todo o cenário, tanto o seu e da sua empresa, como da sua cidade, da época, de como estão as coisas realmente. Vai evoluindo aos poucos, não dê um passo maior que a perna, porque isso provavelmente vai te frustrar em algum momento, você vai colocar a culpa no equipamento, que o equipamento não presta, que isso e aquilo, mas na verdade é só esse equilíbrio que você não teve. Mas ainda bem que eu tô aqui pra te dar esse toquezinho, né? E por esse vídeo é só, não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e deixa aí nos comentários qual desses 5 itens você acha mais indispensável na hora das suas produções. E fala o porquê também, né? Vai ser interessante saber. E é isso, Videomaker, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!